Olá, alunos! Vamos então mais um tema de ondas, né? Ondas mecânicas. Depois de falar de ondas mecânicas 1, aula aqui 15 que está no card, aula ondas 2, quando a gente faz uma descritização mais a respeito de algumas propriedades que acontecem das ondas mecânicas, que é a aula 16, que também está aqui no card. Hoje vamos então, nessa aula 17, falar mais especificamente de um dessas ondas que são mais tradicionais conhecidas, o som. Certo? Então pega aí seu pergaminho e vem comigo, vamos falar do som. O som, o que a gente vai falar sobre o som? Propriedades da propagação do som, propriedades físicas da propagação ondulatória, intensidade e nível de intensidade, fontes sonoras em movimento e seus efeitos, o efeito Doppler, famoso efeito Doppler, estrondos sonoros. Você vai até compreender o porquê eu tive que passar por tudo aquilo, que muitas daquelas coisas que eu passei naquela parte teórica de ondas mecânicas, ondas 1, ondas 2, aulas passadas, 15 e 16, que está aqui no card. Você já vai amarrar aqui para algumas coisas que a gente vai falar aqui do som especificamente, tá? Então, vamos lá. Pois bem, propriedades da propagação do som. O som, ondas mecânicas tridimensionais e longitudinais, tá? No meio elástico ou homogêneo, ar ou água dão origem às ondas mecânicas tridimensionais longitudinais que tendem a se propagar uniformemente em todas as direções por meio de frentes de ondas esféricas. Propriedades da propagação do som. Então, quais são essas propriedades? Todas as propriedades se caracterizam esse tipo de propagação: reflexão, refração, difração, interferência. Reflexão. A reflexão é certamente a propriedade mais conhecida por causa do seu eco, mas a sua maior importância decorre às suas aplicações. O eco caracteriza-se pela percepção distinta mesmo do som emitido e refletido. Exemplo, como a orelha humana só consegue distinguir dois sons quando o intervalo entre eles for de no mínimo 0,10 segundos, o eco também é percebido dentro dessa condição. A distância entre os pontos de som emitido e recebido e o obstáculo em que ele se reflete depende da velocidade do som no local. A refração, vamos falar da refração como propriedade da propagação do som, é um fenômeno difícil de ser notado, sendo percebido em dias quentes na praia. Como o sol, a areia se aquece muito rapidamente, o ar próximo a ela se expande e sua densidade diminui, então a velocidade do som aumenta, ocasionando a refração do som. Tá? Interessante, né? Você lembra que a gente viu nas aulas passadas especificamente o que é cada uma. Agora a gente está estudando especificamente no som, tá? E como aqui a gente está vendo, a refração é muito mais difícil de se perceber. Quais são as demais que nos faltam saber? Difração sonora é um exemplo de fácil entendimento. É quando deixamos a porta de um quarto entreaberta, tudo o que se diz lá dentro passa a ser ouvido lá fora. Porque o som se propaga por difração e é semelhante à transparência de alguns materiais às ondas luminosas. Interferência sonora é um fenômeno simples que acontece em shows ao ar livre ou em ambientes inadequados. É muito comum existir interferência destrutiva onde nada se ouve, enquanto onde há interferência construtiva e o som é muito intenso e às vezes distorcido. Uma sucessão de interferências construtivas e destrutivas entre essas ondas que resultam em um som de intensidade oscilante. A esse fenômeno se dá o nome de batimento, e aqui até deixo para vocês como calcular a frequência de batimento. Admite-se que a frequência de batimento é igual a 10 Hz, é o limite para a percepção humana. Acima desse valor, as oscilações tornam-se muito próximas entre si e deixam de ser perceptíveis ao nosso sistema auditivo. Aí você precisa de aparelhos para ver o que é essa interferência sonora, tá certo?
Continuando. Por isso, né, como até uma curiosidade, né, como o limite de frequência aqui de batimento é igual a 10 Hz, por isso que tem muitas mensagens, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que se davam acima desse valor, porque a pessoa tinha um decodificador para absorver ali o que ele queria, tá? Então, vamos continuando aqui. Propriedades físicas da propagação ondulatória, né? Estamos falando específico. Opa, é ondulatória mesmo? Ah, meu Deus, acho que eu errei. É isso mesmo, é ondulatória, perdão, gente. É propriedades físicas da propagação ondulatória. Bom, as ondas sonoras têm propriedades ondulatórias, certo? Que depende exclusivamente de suas características físicas, velocidade, frequência e comprimento de onda. Né? São ondas tridimensionais, mecânicas e longitudinais. Propriedades relacionadas à capacidade do nosso sistema auditivo de detectá-las, que costumam ser denominadas propriedades fisiológicas. Tá? Frequência, altura e espectro sonoro. Qualquer movimento ondulatório é determinado pela frequência da fonte geradora. A faixa de frequência em que existem ondas sonoras audíveis ou não pelo ser humano é chamado espectro sonoro. E aqui eu apresento para vocês todo o espectro sonoro aqui das propriedades fisiológicas aqui para perceber o som. A audição humana, como eu te disse aqui, né, tem essa range aqui de frequência. Um camundongo, olha que curiosidade, camundongo, olha os pombos. Né, tem até um lance de como deixar os pombos loucos, acho que vai até um episódio de House, agora eu não lembro. Mariposas, elefantes, um morcego, né, um morcego de fato, né, ele entra aqui no ultrassom, né, vocês sabem disso. E o cachorro, né, às vezes tá mó sol ali, os cachorros já estão todos enlouquecidos, que eles já sabem, já que tá tendo alguma tempestade em algum lugar, ele tem essa frequência de audição. Certo? E aqui até por curiosidade, as ondas sonoras de terremoto, né? As ondas sonoras, qual é a frequência delas, né? Para percepção. Ainda sobre propriedades físicas da propagação ondulatória, sabe-se que o ser humano é capaz de detectar a faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Som acima de 20.000 Hz são conhecidos como ultrassom e têm inúmeras aplicações na indústria, correto? Velocidade de propagação. Se você quer ver isso a respeito, vou deixar aqui no card quando eu falo sobre uma das aulas que eu dei lá de optativa, falando sobre a parte ali de rastreamento, né, tanto de alvo, que aí já entra essa parte de ultrassom, tá? Velocidade de propagação. A expressão matemática da velocidade de propagação do som em determinado meio é obtido a partir da generalização da expressão da velocidade de propagação de ondas em cordas, sendo que para o ar e os gases em geral, essa expressão assume a seguinte forma, e aqui a gente tem a velocidade, a fórmula para a velocidade de propagação em cordas, V é igual a F, essa força, né, externa, dividido pelo μ, que é a densidade dessa corda, e a propagação em ar e gases vai ser B vezes o ρ. E aqui a gente tem toda a relação, velocidade de propagação do som em diferentes meios, a pressão sendo de 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente tem a velocidade no ar, né? Isso já até é conhecida, né? Velocidade no ar 330 metros por segundo, né? Se você vê ali um raio, você vê o clarão, né? Porque primeiro a luz, né? Mais rápido que o sol, você vê o clarão daquele raio e conta 1, 2, 3, 4 e aí vem, né? Vem um som. Aí você pode ali com segundos e ali a velocidade, que é de 330 arredondado, saber se a distância, né, pela velocidade ali, velocidade é o que? Variação da distância dividido pelo tempo. Você tem ali a que distância está onde caiu, né, esse raio, tá certo? Tem outras aqui curiosidades também, né, mas são até méritos de curiosidade aqui, tá certo? Sem tranquilidade. Vamos aqui então. Intensidade e nível de intensidade, né? Qual é essa intensidade, o nível, como ter esse nível de intensidade sonora? A razão entre a parcela de energia e a área que ela atravessa nesse intervalo de tempo é definido como intensidade sonora dessa onda nessa região. A unidade de intensidade no sistema internacional é o watts.
por metro quadrado, certo? Watts por metro quadrado. Watts é uma unidade de energia, certo? Você sabe muito bem na parte elétrica, é uma unidade de energia por metro quadrado. E aqui a gente tem as relações para a intensidade sonora. I maiúsculo M, né, é a variação da energia dividida pela variação do tempo vezes o ΔS. E as outras relações aqui a respeito. E tem toda a descrição, né? ΔS é a área, a variação da energia é a energia, e M é a intensidade sonora média, ΔT é o tempo, ΔPM é a potência média, e temos o P de potência também, né? Porque você pode ter essa variação também, por isso sempre se delta, que em casos você vai ter essa variação para calcular, tá bom? Ainda falando de intensidade e nível de intensidade, a intensidade sonora é definida a partir de grandezas físicas que se relacionam à emissão e distribuição de energia da fonte, mas não é adequada para definir a intensidade sonora que nossas orelhas percebem. A definição matemática dessa grandeza e a unidade correspondente, ao contrário da maioria das grandezas físicas, é baseada em padrões fisiológicos médios. Portanto, admite-se que a intensidade sonora percebida pelo ser humano seja em média este valor para uma frequência de 1000 Hz, para a frequência de 1000 Hz, né, que como de 10 para 1000. O nível de intensidade B varia em escala logarítmica em base 10. Isso significa que sons de intensidade 10n vezes maior que a intensidade mínima, essa aí 0, sejam percebidos com nível de intensidade n vezes maior. E aqui a gente tem a intensidade sonora, esse beta é 10, log aqui de I 0, tá certo? Isso é o nível de intensidade para saber a intensidade sonora no ser humano, tá? Continuando aqui, mais ainda a respeito de intensidade, nível de intensidade, a unidade de intensidade é o decibel, certo? É os decibéis que você tem lá. Às vezes, quem trabalha na engenharia do som já mexe muito com isso. Vocês, com certeza, na parte de engenharia elétrica, acredito que já tenham esbarrado com esse tipo de notação. E aí, decibéis é homenagem a Alexander Graham Bell. Tá, e aqui a gente tem todas as intensidades sonoras já tabeladas. Falar sussurrando, uma área residencial à noite, uma sala silenciosa, uma conversação a 1 metro, um automóvel passando a 20 metros, um tráfego pesado, uma avenida movimentada, aeroportos, até tão antigo, fala ainda de Walkman, volume 5, um piano forte, certo? Um piano forte, furadeira e todas as demais, e até chegando até uma turbina, intensidade sonora em decibéis, tá? Continuando aqui nossa situação de som, vamos falar de sons sonoras em movimento e os seus efeitos. Em movimento acontecem algumas coisinhas, né? O movimento relativo da fonte do observador, que é o ouvinte, como aqui na figura temos esse senhor aqui, influi nas características da onda sonora por ele percebida. Exemplo, se uma ambulância ali, chamada de fonte, passa ao lado com sirene ligada, percebemos uma nítida e brusca variação na alteração do som. Isso você já deve de fato ter percebido isso. De agudo para mais grave durante a sua passagem. Trata-se do efeito Doppler. O nome dado em homenagem ao descobridor Christian Johann Doppler, tá certo? E aqui a gente tem algumas características. Velocidade do observador e a fonte, tá? O efeito Doppler. E ainda falando sobre o efeito Doppler, logicamente, né? Aqui a gente tem a relação, o cálculo para o efeito Doppler. O número de frentes de onda que passam em determinado intervalo, né? Para o grande lance, quantas ondas passam então nesse intervalo? Intervalo de tempo pelo observador em repouso em relação ao solo é maior antes que a passagem da fonte F do que depois. E a gente tem aqui o observador em repouso, F é a fonte, certo? A fonte seria aquela ambulância. F de F, que é a frequência emitida pela fonte. Essa é um cálculo vetorial, né? Uma modificação vetorial. VS sobre VS menos F, que é a velocidade do som, 330 menos depois embaixo a velocidade da fonte. E quando o observador se afasta, tem essa outra relação. Tá? Por isso que quando se afasta já é mais. E logicamente, falando de efeito Doppler, não poderia deixar de mostrar para vocês a cena clássica da primeira temporada, se eu não me engano, de Big Bang Theory, né?
que a gente tem ali era um baile de fantasia, estavam todos caracterizados em heróis. Claro, né, povo nerd geek, mas nosso amigo Sheldon não, ele não estava com nenhum herói e ele não se importava se ninguém compreendesse, ele estava indo como efeito Doppler e ele podia, ele podia muito bem demonstrar, e ele faz ali, entendeu? Ele faz aqui, e a gente tem aqui como é a representação do efeito Doppler, as ondas quando está mais perto da fonte, certo? Quando você está mais perto ali, as ondas estão mais próximas, correto? Como você vê aqui as linhas, e quando vai se dissipando é porque já passou, certo? Já está longe o observador da fonte. Tá? É um episódio bem interessante. É bem nas primeiras temporadas, se eu não me engano, é realmente na primeira temporada. Primeira e segunda temporadas de Big Bang Theory são bem físicas, tá? São bem teóricos e são poucos que davam risada. Depois eles deixaram mais popular. Mas não deixa de ser uma boa série, tá bom? Continuando aqui, estrondos sonoros. Que isso, professora? A aproximação das frentes de ondas que estão adiante da fonte sonora em movimento causa o efeito Doppler e seu resultado um estrondo sonoro. Não deixa de ser um efeito Doppler, mas podia talvez mais bombado, um estrondo sonoro. Quando o avião atinge a velocidade do som, todas as frentes de onda se concentram nesse ponto. Todas as amplitudes se somam, olha só que interessante, aquelas partes diferentes, todas as amplitudes se somam e a intensidade da onda sonora torna-se altíssima. As frentes de onda representadas são de compreensão cujo efeito resultante é um formidável estrondo. Bom, eu não sei quando vocês puderam ouvir isso, mas geralmente é muito raro de poder ouvir isso, a não ser se você estiver voando, e depende muito da situação, mas pode vir a ocorrer sim, isso são estrondos sonoros. É sim uma causa do efeito Doppler, isso que vocês têm que guardar, e principalmente porque todas as amplitudes se somam, então essa intensidade da onda de som se torna altíssima. Tá? Parece mesmo como se, às vezes vocês podem ouvir, acho que antes se ouvia mais, quando passava certos aviões em altas velocidades, se ouviu algumas coisas assim. Eu acho que agora já não tem tanta facilidade de se ouvir assim, né, porque além de estar muito longe, se eu estivesse mais perto eu ouviria até melhor, lógico, mas talvez pelas poluições que nós temos sonoras, né, cada vez mais que você progredindo tecnologia, você tem algumas consequências, né? Então isso acontece. Continuando aqui, então, galera, essa foi nossa aula de som, especificamente. Na nossa próxima aula 18, eu vou falar sobre a música, tá? A música é um tema maravilhoso. Vou fazer até recomendações de alguns comentários, de alguns documentários que eu já vi em outros canais, que é fantástico, tá? Falaremos especificamente da música, tá? Um super beijo para vocês. E até a próxima.